No dia seguinte à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebramos o Imaculado Coração de Maria. E justamente estamos hoje em um sábado com Maria. Esta devoção tão antiga, tão forte, que chama a atenção de cada um de nós para vivermos este sábado da espera, este sábado da confiança, este sábado da entrega total, porque foi isso que aconteceu. Logo após a sexta-feira, os discípulos viveram uma situação terrível. Ficaram desolados. Mas a fé de Maria Santíssima não esfacelou-se, não desmoronou. E não desmoronou porque ela sabia que desde o princípio, desde o início da sua história e desde o início da história de Jesus terrena, ela sabia que tudo era um mistério, que tudo era um agir de Deus, que tudo era a mão de Deus. E não foi diferente naquele sábado. Porque naquele sábado, estava concretizando-se o maior desafio da fé. Se na sexta-feira acontecera o que aconteceu, Maria Santíssima agora, no sábado, ela está literalmente crendo, ela está literalmente confiando que aquela história não terminaria no Calvário, aquela história não terminaria no túmulo. E exatamente hoje, estamos celebrando o Imaculado Coração de Maria. Essa festa, que era uma festa privada, mas em 1942 o Papa Pio XII estendeu esta festa a toda a Igreja. E por isso estamos hoje celebrando esse mistério do Imaculado Coração de Maria. Jesus volta do Templo de Jerusalém com seus pais. E era-lhes submisso. Maria, porém, guardava todas aquelas coisas no coração. Por que será que o evangelista está realçando isto? Está realçando o coração de Maria. É aqui que é interessante a gente observar. Isso fascina-me a cada dia, a cada instante. A maneira como a Igreja, o modo como a Igreja percebe o mistério e adentra. E leva-nos para que possamos penetrar nesse coração imaculado de Maria Santíssima, que foi um coração plasmado pelo Sagrado Coração de Jesus. Maria Santíssima é o protótipo do cristão autêntico, do cristão verdadeiro, do cristão que se deixa mergulhar no Sagrado Coração de Jesus. Maria Santíssima viveu esta experiência fortíssima
Maria Santíssima, não obstante o fato de ser mãe, ela torna-se discípula daquele Senhor, daquele Deus, do qual o próprio Deus a escolheu para que ela fosse mãe. Não é à toa, não é por um acaso, não é uma invenção fútil, superficial e banal da igreja, quando ela se nos propõe celebrar o Imaculado Coração de Maria, logo na sequência, um dia após celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus. Qual coração esteve mais ligado ao coração de Jesus? Quem mais teve os sentimentos de Cristo? Senão Maria Santíssima, que deixou-se moldar pelo mistério. Ontem, se a gente vê São Paulo, antes de ontem, falando do mistério, né? Ele está envolto no mistério. Maria não fala do mistério. Maria Santíssima, ela vive o mistério, porque aquele mistério escondido em Deus desde toda a eternidade, e que São Paulo recebeu a incumbência de falar desse mistério por meio da igreja. Maria Santíssima não discursa, Maria Santíssima não faz teologia. Aliás, se quisermos fazer teologia a respeito do mistério escondido em Deus desde toda a eternidade, é necessário que olhemos para a figura de Maria, porque foi ela quem recebeu esse mistério escondido em Cristo, que Paulo sentiu-se impulsionado a falar desse mistério aos pagãos pela igreja. Maria Santíssima esteve toda dentro desse mistério. O que será que Maria Santíssima guardava no coração? Como ela conseguiu guardar no seu coração esse mistério que se realizou, que se concretizou nela? Quando São Paulo diz que, por meio da igreja, as autoridades do céu ficam sabendo o mistério de Deus guardado toda a eternidade, através da igreja. Não esqueçamos que o último capítulo da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que fala sobre a igreja, esse capítulo fala sobre Maria Santíssima. E Maria Santíssima é o protótipo da igreja fiel, da igreja virgem, da igreja obediente, da igreja samaritana. Não há uma virtude eclesiológica que não se verifique em Maria Santíssima. Ela foi igreja sozinha. Quando tudo que reinava era a incredulidade, quando tudo que reinava era a perseguição para matar o menino, quando tudo que reinava era não pode. Eu não tive relação sexual com Maria, como que ela parece grávida? Mesmo sendo justo, José intenta deixá-la secretamente para não difamá-la. Ele levaria a culpa com ele. Ele fez o que fez e fugiu e foi embora. Olha os mistérios de Deus. Quando tudo que reinava eram dificuldades, incredulidades, Maria Santíssima, ela foi a igreja virgem, casta, pura. Aquela que creu. É tanto que ao chegar à casa de Isabel, Isabel cheia do Espírito Santo, ou seja, não foi Isabel, mas o Espírito Santo fala pela boca de Isabel, dizendo: bem-aventurada é tu que crestes. E porque tu crestes naquilo que crestes, vai se cumprir.
A Lumen Gentium, quando fala sobre a igreja, está falando em primeiro lugar de Maria Santíssima, porque ela foi a igreja na sua plenitude, na sua totalidade. Quando ninguém era igreja, tudo que havia era apenas a cabeça da igreja, que estava já no seu ventre. Por obra e graça do Espírito Santo, ela creu. Ela creu naquilo que ninguém quer crer. Ela creu naquilo que pode jogar fora. Toma um remédio, faz qualquer coisa aí. Não extrai isso aí, não tem importância. Maria Santíssima disse não. Eu creio porque aí está o mistério. O Pai Todo-Poderoso quis que o mistério, esse mistério, que para muitos não tem valor, ainda não é uma vida, ainda não significa nada, pode ser descartado como a saliva da nossa boca ou as secreções nasais quando estamos gripados. É fazer assim, joga fora para lá. Isso também não é diferente. Maria Santíssima disse não. Eu creio nisso que ninguém crê. Eu creio nisso que ninguém dá importância. Eu creio no mistério do Pai, e Ele quis, Ele me chamou, Ele me convidou para isto. Ele quis que eu participasse deste mistério. O Pai quis que eu protagonizasse esta história. E eu estou aqui, por completo, sem exceção, sem reservas, sem reticências. Estou aqui toda, totus tuus, toda de Deus. É impossível, queridos, é impossível vivermos a espiritualidade, vivermos o cristianismo na sua plenitude, sem olharmos para o imaculado coração de Maria Santíssima. E é bom ver que a igreja, logo em seguida, começou a ter membros, né? A partir do evento de Pentecostes, Lucas chega a dizer, falar 3.000 almas, né? Muita gente se convertendo a Jesus Cristo, tornando-se membro do povo do caminho. Quantos tropeçaram? Quantos fracassaram? Aqueles, inclusive, que disseram, eu morrerei por ti. Eu morrerei no teu lugar. Isso não acontecerá. Aqueles que de alguma forma tinham a Jesus feito uma jura de fé, de fidelidade, tropeçaram, caíram. E ao longo da história da igreja, quantos são e quantos somos aqueles que não mantêm o seu coração voltado para Jesus Cristo? Quantas coisas contaminam o nosso coração? Quantas vaidades, quantas frustrações, as coisas que não saem como gostaríamos, a desvalorização que fazem da gente. Somos usados. E o nosso coração vai se enchendo de situações terríveis. E quando damos, o nosso coração está maculado, e por coisas tão mesquinhas, por coisas tão fúteis, tão banais, tão superficiais. Maria Santíssima viveu a extremidade dos ataques, até porque os ataques que foram lançados contra ela não eram ataques que estão na esfera da superficialidade e mesmo da física, mas eram ataques malignos, coisas incompreensíveis. Não dá para compreender por que esta revolta contra o meu filho. Se eu coloco-me dentro
do mistério de Deus, por que começo a viver tudo isso? Eram ataques que tinham uma projeção, uma carga superior de malignidade. Mas ela não deixou que nada disso afetasse o seu coração. Pelo contrário, ela guardava tudo isso no seu coração. Maria, porém, guardava tudo isso no seu coração. Até porque ela tinha o pleno conhecimento que era portadora do mistério. Não dá, repito-me, de ser cristão sem a figura marcante de Maria Santíssima. Não há como. Não há como. E pode estar transportando montes de um lado para o outro. E pode estar fazendo os mais extraordinários milagres. O maior milagre realizou-se em Maria Santíssima. O maior milagre, o maior testemunho de adesão a Jesus Cristo está no coração imaculado de Maria Santíssima, que não permitiu e não deixou que nada, nem a glória, nem os obstáculos, nem as tragédias maculassem o seu coração. Aqui está diante de todos nós o desafio. Aqui está diante de todos nós o modelo do autêntico cristão, da autêntica igreja, que é aquela igreja que não deixa macular-se. E não é fácil falar isso, porque isso hoje vem contra o nosso rosto. A cada instante está ficando pior. E está ficando pior. Mas Maria Santíssima continua sendo o protótipo, o modelo da igreja que verdadeiramente tem Cristo como cabeça. Sobre todos nós, e pela intercessão de Maria Santíssima, com seu imaculado coração, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.